Opa, aqui é o Eric, você está postos a me ver no Projeto 747 respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir. Agora eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Érico, o que é Telegram? Telegram é um app que é uma espécie de WhatsApp onde eu posso postar áudios para você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, para mim, com o Telegram é fácil de publicar, então você tem o Érico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali criem raiz na sua cabeça para que você possa implementar. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora com você, o melhor do 747. Quando você não consegue definir o que é, de repente é bom definir o que não é. O que não é ser realizado? Você não se sentir, você não ter uma carreira que você não ter uma carreira que você, eu não sei se salário representa, né? Porque na própria minha discussão eu não coloco o salário propriamente como realização. Então, assim, existe uma dúvida ou excitação também compreensível e definir o que não é. Como você não sabe definir o que é o que não é, quer dizer que isso não está claro, em teoria, nem para você ainda. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Então, sobre a especificidade da promessa, né? Porque quando eu estava lá no 678, o produto que eu estava, parece que não estava realmente específico. Porque o meu produto se chamava Vida Criativa e a transformação era sair de uma vida reativa para uma vida criativa. Mas parece que isso não é nada específico. Então, eu voltei atrás, porque eu tinha um curso presencial, que eu estou querendo trazer ele para o online agora, que é o acelerador de realizações, né? E a promessa principal dele é você realizar 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. E aí eu queria saber a sua opinião sobre essa promessa. Pô, gostei, hein? Gostou? Ai, que delícia! Nossa, 3 desejos em um ano. Que massa! Né? Geralmente eu consigo eu consigo gostar disso. Ai, que bom, que bom. Bem específico, os desejos são meus, o tempo é legal, faz sentido esse tipo de coisa no começo do ano, né? A ideia é isso continuar. Que a gente faz, você vê que milhões de pessoas escrevendo desejos, se eles são mais assim evoluídos, na minha opinião técnica, eles escrevem, eu gosto de escrever, então eu escrevi meus desejos. Interessante. 3 desejos. Eu achei que 3 é um bom número, porque às vezes tem pessoas que escrevem muitos, né? E isso é um dos motivos que demora para realizar. Então, ter 3 Gostei principais. mesmo. Ai, que bom. Gostei mesmo, sinceramente. Gostei mesmo. Se eu pudesse realizar 3 desejos em um ano. Uau, muito bom. É um curso de goal setting, né? De setar metas com uma roupagem diferente. E a ideia não é, claro, que a gente está em janeiro, isso é super tá na mente das pessoas, mas a ideia é fazer os 7 lançamentos lá que você sugere durante o ano e continuar com isso daí, né? E assim, na minha experiência, que eu já fiz esse curso presencialmente, às vezes as pessoas entram com certos desejos, durante o curso elas se conhecem melhor e muitas vezes elas mudam. Total. Né? A outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte... Quais são os seus 3 desejos de 2020? O primeiro deles é fazer o 6 e 7. O segundo deles é... Porque assim, o que é que eu vou sugerir nesse curso que eu acho uma coisa interessante? É a pessoa ter um desejo material, um desejo espiritual e um desejo social, né? Porque, às vezes, tem pessoas que setam 3 desejos da área profissional, por exemplo. E isso não é muito legal, por quê? Porque a área da vida, dos relacionamentos e a área da vida, quando eu digo espiritual,
não é espiritualidade ou religiosidade, mas é a atitude que vem de dentro, né? A força espiritual da pessoa. Então, essa força que vem de dentro, mais as suas relações, elas vão te ajudar no material e vice-versa. Então, eu vou sugerir isso, não quer dizer que as pessoas precisam fazer isso, né? Mas Então vamos lá, um desejo material, que pode ser um desejo financeiro, espiritual e um desejo... social. Social no O sentido que é o das social? É no sentido das relações, dos relacionamentos. Ah, tá faltando um, hein? Tá faltando um tipo. Agora o problema é que eu sugiro você colocar um outro tipo também, mas aí o problema é que eu vou meter o bedelho no seu... Mas ó, vou te dar uma sugestão para você ficar matutando. Tem um desejo importante também. Um de saúde. Físico de saúde. Sabe por quê? Se você não tiver física, se essa máquina quebrar, você não vai ter desejo material, social, nem espiritual, nem social. Sim, é verdade. Mas aí pense, Eu mas vou eu acho que as pensar. pessoas têm que fazer desejos de saúde também, nem que sejam pequenos. Algumas Tá. pessoas pensam em entrar no peso, clássico, tá? Uhum. Outras pensam em simplesmente deixar de fumar, ou beber menos, sei lá. Fica aí a dica. Mas continua, quais são os seus desejos? Sim, então, o meu desejo é o 6 em 7, é o primeiro. Uhum. O segundo, nas Nada áreas... mal. Esse é o meu material, né? Apesar que ele tá incluído dentro dos outros também, né? Porque eles se Eu acho que misturam, sim. né? Total. E o social, ele tem a ver justamente com crescer a minha rede de relacionamentos de empreendedores, né? De ter mais pessoas com esse mindset, que hoje tem poucos, assim, na minha vida, né? E o Você chama espiritual... crescer a sua rede de relacionamentos. Só que não qualquer rede de relacionamentos, uma rede de relacionamentos específica, né? Que são pessoas que estão nesse mesmo mindset de, por exemplo, quando você fala dos faixas pretas, você diz que eles vão lá dar consultoria no Platinum só para poder ter com quem falar de lançamento, porque na vida social normal não tem, né? Então, mais ou menos isso, eu quero ter. Total, entendi, esse é o segundo. E o terceiro? O terceiro, o espiritual, para mim, ele é uma força que vem de dentro, como eu falei, né? Então, o que eu quero alcançar é ter... Porque, assim, eu acredito, né, que todos nós temos dentro da gente Não, uma luz. Espera aí, não Sem explica explicar. não, só fala qual que é o desejo. O desejo é ter essa força espiritual, essa luz que vem de dentro, mais consistente na minha vida. Tipo assim, Total. todos os dias. Como é que você vai saber? Então, Como aí é a que você vai gente medir essa parada? Então, aí a gente Aí você cria no seu curso. Uhum. a gente cria um contínuo, sabe aquela coisa 0 a 10, uma régua que a gente vai sentindo dia a dia e mensurando? Total. Sacou, hein? Muito massa. E vem cá, tem mais alguma pergunta ou eu respondi sua pergunta já? Tenho só mais uma. A outra... Sim, qual é? Aí eu fiquei super animada, porque eu voltei do 6 em 7, mudei as promessas, o curso, tudo. Aí um amigo meu falou assim, Dani, ele já tem um outro produto dele lá, e ele disse assim, vamos fazer junto? Ele me chamou para fazer junto com ele o lançamento dele. E aí eu entraria numa parceria com ele como lançadora, né? E ele como expert. Aí a pergunta é se você aconselharia, se você acha que é possível fazer os dois ao mesmo tempo. Depende de cada pessoa. Depende de Né? cada pessoa. Você tem que saber. Depende de cada pessoa. Eu tendo a afirmar que eu prefiro fazer um de cada vez, no seu caso. O 3 desejos em um ano, em teoria, já é trabalho suficiente, né? Eu faria um primeiro bem, nesse seu caso. Geralmente eu tenho diferentes opiniões, mas nesse seu caso eu faria um bem primeiro, depois o outro. Agora, se você acha que você consegue fazer 2 raízes, 7 Nutellas e 2 lançamentos, e
fazer essa parada, vai fundo, tá? Tá. Mas pelo que eu tô vendo, pelo que eu senti dessa conversa, eu focaria em uma coisa de cada vez. O segredo do empreendedor é aprender a falar não, para poder falar sim. Foco é o poder. Ainda mais que você quer 3 desejos, né? Você tem 3 desejos aí, não é só 6 e 7 na jogada, não. Tá bom? Tá bom, agradeço muito. Prazer falar com você. Um grande abraço, Dani. Tchau, tchau. Abraço, tchau. Eu tô lançando um especialista. Inclusive, tô super nervosa de falar aqui com você. Eu tava no 678, foi um evento incrível. E a gente tá iniciando o lançamento. Eu tô aqui com tudo anotado. Porque o meu especialista, ele tem uma empresa que é terceirista de cosméticos. Então, se um dia você quiser fazer uma marca de cosméticos, você chama a gente e a gente terceiriza para você. A gente tem a fábrica e ele também tem cursos para quem quer começar nessa área, uns produtos. E... peraí que eu tô nervosa. Mas aí a gente agora tá lançando um novo produto para quem quer entender um pouco mais sobre impostos. Quem é da área de cosméticos e quer entender sobre impostos, mas não com a ideia da pessoa se tornar um especialista em impostos, mas porque a gente percebe que muita gente tem dificuldade na hora de contratar o contador, na hora de realmente lidar com isso, porque às vezes você contrata um contador, não consegue conversar com ele, não entende o que ele fala, e aí acaba, como eu posso explicar, sofrendo por isso, pagando mais, ou às vezes pagando menos, querendo entrar no esqueminha de imposto, né, e aí não... e aí tem dificuldade com isso mesmo. E eu tô com bastante dificuldade de desenvolver a promessa. Porque, primeiro que é uma área que o meu especialista entende bem, mas eu que sou a lançadora não tenho tanta experiência, porque eu não lido com impostos. Então, pra ser bem honesta, tá sendo difícil pra mim entender isso. Ué, se você for parar pra pensar, só te interrompendo, isso é fantástico, né? O que é fantástico? Você não entender de impostos. Porque a maioria dos empreendedores também não entendem. É por isso que eles têm um problema. Entendi. Eles não entendem de imposto. Eles precisam entender um pouquinho de imposto e não entendem. E porque eles não entendem, nasce o problema. Eles acham que o contador entende também. E o contador finge que entende, é um falso positivo. Porque o contador não entende muito pouco de imposto. A função do contador não é entender sobre imposto. Nem gerenciamento financeiro, né? Isso que é mais louco disso. E quando eu entrei, eu achava que o contador ia resolver meu problema. E não resolvia. Sim. Porque ele não é, a função dele é fazer a contagem do dinheiro lá e colocar nas caixinhas, mas ele não entende de imposto. Inclusive, ele tende a entender perigosamente de imposto, porque ele parece que entende, não entende, e aí ele, várias vezes eu tive problemas com isso. Então, quem é que entende de imposto? Quem deveria entender de imposto? Você sabe quem é? Se não é o contador, o contador não é o cara que deve entender de imposto, certo? Não é. Não é a função dele entender de imposto, a função dele é fazer a contabilidade, que é diferente de... Então, se não é ele que entende de imposto, quem é o profissional que entende de imposto? Cuja função é entender de imposto? Teria que ser talvez um empresário? Não, o empresário é a função do empresário, ele entende de imposto porque precisa, ele entende até onde precisa, mas você sabe que o empresário não tem informação de imposto, né? Você sabe como é que chama esse profissional que entende de imposto? O tributarista? Exatamente. Geralmente ele é o quê? Não é só um tributarista, ele é tem um outro nome para ele. Advogado, não? É um advogado tributarista. Então sim. A função do advogado tributarista é traçar uma estratégia de imposto de acordo com as leis, né? Porque imposto é lei, né? Tudo lei. Então, a função do advogado tributarista
traçar. Demorou para entender, demorou anos para entender isso, que eu não sabia que eu precisava de um advogado tributarista. Ele traça a estratégia e adivinha quem executa a estratégia? Aí seria o contador? Não. O contador executa a estratégia. Ah, tá. Então, o advogado fala, ó, recolhe assim, assim, assado, assim, assim, assado, assim, emite. Mas o advogado não executa isso. Então, bate a nota, a compra, isso e aquilo, o contador vai lá e conta o dinheiro. Ó, esse aqui vai para essa nota, esse aqui vai para essa nota. Então, as pessoas não sabem disso. E é só isso que você precisa saber como empresário. Ó, é que nem você já construiu casa. Você não construiu casa porque você é muito jovem, né? Mas não. a função da arquitetura da casa é do pedreiro? Não. A função da arquitetura da casa é do mestre de obras? Não. Não é, né? O contador é o mestre de obras e o pedreiro. Entendi. Ou o construtor, se quiser chamar assim. O advogado tributarista é o arquiteto. É bom que o advogado tributarista, de vez em quando, dê uma olhada no que o mestre de obras e o pedreiro está fazendo. E quando eu falo pedreiro, pode ser marceneiro, pode ser o concreteiro, pode ser lá o quê. Então, o que acontece? O advogado tributarista faz essa parada, o pedreiro vai lá. Agora, o que acontece quando o empreendedor está começando? Ele vai no pedreiro e fala assim, faz aí, tu tem experiência na parada, faz aí minha casa. E quando a casa está pequena, o pedreiro fez tanta casa que ele já manja de fazer os cálculos. Ele nunca fez cálculo de engenharia. Eu estou aqui numa vila no meio do Ceará, eu não sei se teve arquiteto nem engenheiro que fez essas casas daqui não. É tudo feito de pedreiro, eu acho. Estou chutando. E o empreendedor vai lá. E aí o que acontece? A empresa dele vai crescendo e o pedreiro, ele é muito da rua, assim. Ele faz as coisas do jeito que o pai dele ensinou e às vezes dá umas zicas. Sim. E aí as zicas vão escalando. E às vezes o pedreiro dá um jeitinho, entendeu? Ah, aqui não pode construir nessa linha não. Aí ele fala assim, mas aqui ninguém fiscaliza não, amigo. Pode construir aí, pode botar a mesinha aí embaixo, vamos fazer uma varandinha, vamos fazer um puxadinho. E eventualmente esse puxadinho tem um preço lá na frente. Arrumar o puxadinho e tal. Então primeiro, então o fato de você não entender de imposto é fantástico. Porque se você entende tanto de imposto quanto o empresário que está começando. Você entende tanto de imposto. Por exemplo, essa aula que eu te dei, essa dica que eu te dei agora, demorou uns 2-3 anos para eu entender. Eu juro por Deus que eu achava que o pedreiro fazia casa. E o pedreiro, você chega pro pedreiro e fala assim, você sabe fazer casa? O que o pedreiro fala? Ele vai falar que sabe. Aí sei. Por que ele vai falar? Ele vai falar para você, vai buscar um advogado tributarista? Ele não vai falar isso. Sabe por quê? Peru não vota. Peru não vota no Natal. Peru não vota no Natal. Eu falo, eu sei sim, amigo. Vai gastar dinheiro à toa com o advogado tributarista? Meu Deus do céu. Não, isso aqui eu já fiz essas casas aqui 3 vezes. E aí que começa o começo do problema. Eu tive vários amigos que tiveram que pagar milhões por erros de pedreiro, né? E o erro não foi do pedreiro. O pedreiro fez o que o cara deixou, o erro é do empresário, né? Do empreendedor. Então ele saber que... E aí se você sabe mais ou menos isso, você tá ensinando o cara. Agora, o que é o problema do que você tá... Qual que é o problema que você vai enfrentar? Quando o cara tá aí na rua e contrata o pedreiro, ele não tem dor ainda. Ele contratou o pedreiro, o seu João, e o pedreiro tá construindo a casa dele. Ele não sabe que isso vai dar zica lá na frente. Então ele não tem essa dor. Então você vai falar assim, eu vou te ensinar a arrumar sobre imposto, eu falo, você não tem nem dinheiro para pagar imposto. Eventualmente ele vai ter esse problema. E aí você vai ter que definir, vai ter um ponto na vida do empreendedor onde isso vai doer.
ele vai descobrir uma cagada, assim, a casa vai começar a cair, tá? Vai começar a trincar. E é nessa trinca que você pode querer entrar. Entendi. Então lembra, você tem que vender o que eles querem e entregar o que eles precisam. O que eles querem? O que o empresário quer? Pagar o menos imposto possível. Acertou na mosca. Então o que é o seu curso? A gente ensina, dá os conceitos fundamentais. Não. Tava indo tão bem. Vamos lá. Você vende o que elas querem e entrega o que elas precisam. Certo? Uhum. Então, o que seu curso vai fazer? Fazer com que você pague menos impostos. Ponto. Uhum. É que nem o meu curso. Meu curso é a jornada para você chegar ao primeiro 6 em 7. Uhum. E claro, depois que você quer entrar na jornada, tem uma maratona aí, eu vou te explicar todo o processo da jornada. Eu falo assim, você acha que... E agora vem... Então, assim, se você faz um curso de pagar menos imposto, e eu vou falar de forma íntegra, é uma coisa boa, né? Porque algumas pessoas pensam no esqueminha. Sim, a gente foca muito em que não tem esqueminha. Sem esqueminha, pagar imposto sem esqueminha, né? Então tá bom. Uhum. E aí, agora vem uma grande sacada para você. Você tem uma promessa boa, mas ela pode ficar melhor. Uhum. E a ficar melhor depende da você fazer uma espécie de quantificação razoável disso, né? Se eu falar assim, vender mais para a internet é diferente de 6 em 7. E eu sei que 6 em 7, R$100.000 em 7 dias é uma promessa grande. Mas eu provo, eu mostro. Falo que nem todo mundo consegue, mas eu mostro a foto das pessoas que conseguem. Ano passado foram 713. Em 6.800. Eu até mostro. Eu falo que esse é o melhor jeito, melhor probabilidade. Então você vai fazer um estudo e entender, para quem não usa esse tipo de coisa, qual é a redução que você espera ter se uma pessoa fizer a parada direitinho, sabendo que cada caso é um caso. Entendi. Mas eu acho que cada caso sempre é um caso, mas você pode fazer um trabalho para o seu avatar, até para você, para saber, é menos R$1 ou é menos R$100? É menos 1% ou é menos 300%? Então, assim, é importante você entender isso. Qual seria a redução? E aí o seu expert vai te dar, olha, como é que... Eu esqueci o seu nome. Ana. Olha, Ana, a gente trabalhou, ele deve ser um expert, então ele deve ter trabalhado com outras pessoas. Nos últimos, e ele é expert, imposto é super matemático. Olha só, eu tenho os últimos 100 clientes, ou os últimos 10 clientes, ou os últimos 1.000 clientes, é isso que aconteceu. Um cliente faixa preta, isso é, o cara faz direitinho do jeito que a gente faz, ele tende a ter esse tipo de resultado. Aí, sei lá, um cliente faixa branca, aquele que você fala para ele fazer, mas ele está sempre ocupado e nunca faz, ele tende a ter nada. Um cliente, e aí você vai descobrir que há níveis de potencial. E claro, cada caso é um caso. Se o cara, por exemplo, estiver fazendo tudo muito errado, ele vai ter uma redução maior. Sim. Uma pessoa que está fazendo tudo muito certo, vai ter, os ajustes são pequenos, apesar de que valem a pena de qualquer jeito. Então, você vai trabalhar com o seu expert e entender essa quantificação. E adivinha o que ele vai estar? Ele vai estar muito hesitante em contar. Porque ele vai estar jogando na defesa. Aí você fala assim, olha, se a gente não for, a gente tem que... Aí você tem que trabalhar. A hesitação de você quantificar aquele, né, a performance, ela tende a ter um custo. Será que ele quer pagar o custo? Você quer fazer um lançamento e ter 0 vendas? Se ele quiser pagar ou menos vendas, né? Então é um custo que ele tem que pagar. Fez sentido? Sim. Você acha que, na sua experiência, normalmente usar porcentagem ou número real, tipo, em reais mesmo? Ou você acha que não faz diferença? Eu acho que cada caso é um caso. Por exemplo, se eu falar, no meu caso, o número real faz mais sentido. Mas no seu, eu não sei. Porque vamos supor que a sua empresa tenha 10 milhões de faturamento. Seja uma loja de material de construção que fatura 20 milhões por ano. Se ela reduzir R$100.000, será que é o suficiente para ela? Para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco. Entendi. Tá? Então, assim, eu tendo a acreditar que, no seu caso, porcentagem vai ser melhor. Porém,
né, cada caso é um caso. Se você trabalha com uma empresa de certo faturamento, até R$ 1 milhão, por exemplo, se você quantificar, vai ser melhor. Nesse curso eu vou te ensinar a pagar R$ 100 mil a menos de imposto no ano de 2020. Nada mal também, né? Ok. E ó, é um excelente produto. A gente está muito confiante com ele. Porque é uma dor real mesmo. Eu conheço os empresários, dessas 1.300 pessoas que estão começando, a gente não aprende isso na escola, né? Ninguém sabe, todo mundo acha que o contador faz imposto, né? A gente sabe que na casa, pedreiro não é o cara que projeta a casa, mas na empresa a gente não tem aula de empreendedorismo na escola. Então ninguém ensina essas paradas pra gente. Eu não sei quem que faz um curso mais específico, mas a maioria dos empreendedores não fazem. E só deles saberem isso, você vai evitar muita falência. Muita gente falha por causa do imposto, né? Sim. Tá bom? E aqui a gente vê muita gente sofrendo por causa disso também. São histórias horríveis. Desnecessariamente. Pode perguntar. Que nem você construir a casa cai e você não sabia por quê. Sim. Tá bom? Abraço, Ana. Muito obrigada, viu, Érico? Então, Érico, a gente começou a publicar os Raízes e os Nutellas faz umas 2 semanas. E qual que é a nossa dúvida? Eu estou um pouco ainda inseguro com relação à nossa promessa, à proposta do nosso curso, né? Que é como... meu primeiro raiz foi como eu saí de indeciso profissionalmente para realizado no trabalho. E aí eu estou começando a publicar um pouco os Raízes, só que eu não tenho o curso totalmente pronto ainda, né? E eu queria saber se eu devo, durante a publicação dos Raízes, eu ir ajustando, ou se não, eu sigo com a mesma ideia e espero até fazer o semente para depois eu fazer a análise e mudar os conteúdos ou algo do tipo. Eu sempre ajusto o meu conteúdo. Eu sempre estou ajustando. Eu considero um conteúdo um avião que está em direção a um destino. E se eu percebo que esse destino está um pouco enviesado, eu vou ajustando. Então, raiz, você sempre pode ajustar. Inclusive, você sempre pode errar também no raiz. Não precisa acertar, né? Porque você faz 2 por semana, então você não... No lançamento, você vai fazer o quê? 7 por ano, 6 por ano. Então, você quer acertar mais. Mas, se você for parar para pensar que você vai fazer 2 por semana, 2 raízes, e se você for fazer 2 por semana, a semana tem 52 semanas, você vai fazer por volta de 104 raízes, então você pode acertar, errar, acertar, errar, acertar, errar. Você tem muito mais isso. Então eu uso os raízes até para medir se uma audiência tem certa tração para um certo tema. Eu vou acertando. Basicamente, tem dia que eu decido que raiz que eu vou fazer um dia antes. Eu consigo fazer isso, algumas pessoas precisam programar mais, né? Mas enfim. Então a pergunta é, você pode ajustar? Sim, você pode, não só pode, quanto deve. Entendi. E com relação à promessa, Érico, em termos de especificidade... Então tá bom. Vamos pensar, o que é ser realizado profissionalmente? Então, aí é que tá. Eu tentei especificar o que é ser realizado profissionalmente. O que é? Então, eu faço a descrição disso durante o primeiro raiz. Não, vamos... Que é Entre aqui, ó, comigo. O que é? Você ser realizado no trabalho feliz também é subjetivo. Eu acho que é tão subjetivo porque durante o dia eu posso estar de férias, né? E posso estar feliz ou infeliz. Certo. E aí, em momentos das minhas férias, no dia, eu posso ter horas de felicidade e infelicidade. Inclusive, na primeira hora do dia, eu posso estar feliz ou infeliz, dependendo de como os meus filhos acordam, quando eles acordam. Mesmo sendo realizado. Então, entendi. Eu não sei se felicidade é uma boa... Inclusive, eu ainda acho que o segredo da felicidade não tem nada a ver com a circunstância que você vive. Olha que louco. Eu ainda tenho a teoria do Érico na Ericolândia, né? Então não é a teoria de verdade. Mas eu acho que se você quiser ser feliz mesmo,
a felicidade parte mais de dentro do que de fora. E eu falo isso porque deve ter gente com muito mais feliz, com muito menos feliz. Eu acho que parte daqui, é mais aqui do que tem a ver com trabalho, né? E então felicidade é uma caixinha de Pandora. Você entra numa discussão complicada, né? Mas vamos lá. Vamos continuar. Então, o que seria, então, mediante a isso? O que seria realizar? Então, tem uma... Como especificar um pouquinho mais, eu pensaria em como você... mas aí também... Acho que a maneira... Tá. Então, assim, da dificuldade que você, como expert, já tem para definir isso, e é uma dificuldade incompreensível, né? É compreensível. Você vê que não está tão específico assim? Uhum. Então, a ideia é buscar alguma coisa, aí eu falo buscar, é que às vezes você não chega lá, nem tudo precisa ser específico, hiper específico, mas quanto mais você buscar a especificidade, melhor. Uhum. Então vamos tentar buscar aqui junto. Tá. Então vamos lá. O que é... Tem uma parada que é muito massa até... Quando você não consegue definir o que é, de repente é bom definir o que não é. Entendi. Vamos tentar definir o que não é isso. O que não é seria você... Ele deve ter vários pontos, né? Vários. O que não é ser realizado? É você não querer... Primeiro de tudo, não querer trocar de carreira. Trocar de carreira? Você não querer trocar de trabalho. Ué, você ser realizado... Não. Se eu não quero trocar de trabalho, eu sou realizado, né? Sim, então, mas o que não é ser realizado? Ah, entendi. É querer trocar de carreira. Isso. Por exemplo, o que mais? Por exemplo, você não se sentir, você não ter uma carreira que você não ter uma carreira que você... Eu não sei se salário representa, né? Porque na própria minha discussão eu não coloco o salário propriamente como realização. Então, assim, existe uma dúvida ou excitação também compreensível e definir o que não é. Como você não sabe definir o que é e o que não é, quer dizer que isso não está claro, em teoria, nem para você ainda. Quando eu falo ainda, é ainda. Isso não está claro. Entendi. E aí você vai vender uma coisa que não está claro nem para o expert, vai soar não claro para a audiência e você vai tender a não ter uma pessoa comprando essa ideia porque ela não sabe. É uma caixinha de surpresas. Sacou? Entendi. Então o que eu definiria? Eu faria um trabalho com um pouco mais de tempo, de calma, no que é e o que não é. E aí eu vou criar uma definição. Aí você cria uma definição. E aí você testa essa definição com outras pessoas, né? A princípio essa definição vai estar boa para você, aí você pega e testa com outra pessoa, aí a outra pessoa, mas isso aqui. E aí você vai refinando a sua definição. Eu gosto de definições mais claras. Porque é indiscutível, né? Então, eu posso colocar eu vou te dar alguns tipos de definição. Definições com condições. Por exemplo, eu ensino a fazer um 6 em 7, que são 100 mil reais em 7 dias. Mas não é a qualquer custo. Eu falo que uma das condições, mais pra frente, né, na promessa, que uma das condições é 100% de integridade, sem esquema. Entendi. Então é um jeito que eu faço. Você poderia falar assim, dobre o seu salário. E continue feliz, querendo trabalhar na segunda-feira, ao invés de detestar na segunda-feira. Inclusive, um bom medidor, se você está realizado ou não, é o quão você gosta da segunda-feira. Eu uso a depressão de domingo à noite, né? Que é o quanto você se sente mal, ou quanto você gosta
do domingo à noite, que é a expectativa da segunda, Total, né? não, eu amo segunda. Assim, segunda pra mim é o poder, de verdade, né? Assim, genuinamente, né? Uhum. E sexta-feira não é que é ruim, não, mas é pior que segunda pra mim. Porque eu amo o que eu faço. Entendi. Eu amo de verdade mesmo. Eu tô no meu último dia de férias, eu tô feliz de estar segunda-feira. Nossa, eu tô realmente. Tava ansioso. Eu gosto de férias também, não tem nada de errado, não. Uhum. Mas eu amo meu trabalho. Então, assim, eu acho que você tem que achar algum norte medível. E geralmente o norte mensurável que as pessoas evitam é dinheiro. É, E quando elas evitam dinheiro, tem alguma coisa errada aí. entendi. Porque geralmente dinheiro pode ser considerado, dependendo das condições que você coloca no jogo, né? Que nem futebol. Você não pode pegar com a mão. Entendeu? E dinheiro é a mesma coisa. Você pode atingir dinheiro e ser feliz ao mesmo tempo. Como é que você faz isso? Quem descobrir isso vai ganhar bastante dinheiro. Então, assim, é só isso, tá bom? Então, a promessa sim tá um pouco ainda. Te falo o seguinte, não é, essa reflexão que você está tendo é a reflexão que você tem que estar tendo. E, eventualmente, você vai chegar na reflexão. Acho que demorou 2 anos para chegar no 6 em 7. De verdade, refletindo. Aprimorando. Entendi. Tá bom? Então, assim, tenha um pouco de paciência e continue essa reflexão. E uma hora você vai achar exatamente o que você é. Tá. Uma parada que seja específica. Entendi. E aí eu continuo publicando, continuo fazendo os raízes. Definitivamente. Até porque o fato de você publicar e fazer os raízes vai ajudar você no processo de refinar isso. Porque essas perguntas vão... A sua audiência, quando você publica, a sua audiência vai te perguntar. Você vai estar no campo de batalha. E isso vai te desafiar os seus conceitos. Desafiar os seus conceitos. Entendi. Continua fazendo e continua investigando esse processo, tá bom? Beleza, então. Obrigado, viu, Érico? Um abraço, Rodrigo. Tchau, tchau. Abraço.